dia, boa tarde ou boa noite. O tema da minha exposição de hoje é os 4 elementos da teoria geral do processo no Código de Processo Civil de 2015. Eu quero fazer uma introdução sobre esse tema. Na verdade, nós não vamos exaurir, esgotar esse tema dos 4 elementos da teoria geral do processo, né? Eu vou fazer uma introdução do assunto, olhando sempre para o CPC de 2015, né? Então, assim, já que o tema, os 4 elementos da teoria geral do processo, dentro do CPC de 2015, eu começo por fazer uma pergunta simples para vocês e básica, né? Que elementos que formam esse quaternário, já que eu falei 4 elementos, né? Que elementos formam esse quaternário da teoria do processo? Quais são esses elementos, né? São os elementos clássicos, né? Jurisdição, processo, procedimento e ação, né? Vou até pedir para projetar para vocês. Jurisdição, processo, procedimento e ação. Esses são os 4 elementos da teoria geral do processo. Vocês podem perceber o seguinte, e aí eu coloco a minha experiência pessoal aqui, né? Eu estudei esses temas na graduação, né, teoria geral do processo, estudei jurisdição, processo, procedimento, ação, estudei isso na graduação, estudei no curso de especialização em direito processual, né, teoria geral do processo lá, estudei no mestrado em direito processual, e estudei no doutorado em direito processual e até hoje eu estudo. Então, se vocês observarem bem, na teoria geral do processo, vocês podem observar todos os temas se relacionam de alguma forma, jurisdição, processo, procedimento e ação. De alguma forma eles se relacionam. Então, se você pensar assim, professor, mas eu estudo competência na teoria geral do processo, não tem a ver? Tem, ué. Competência tem tudo a ver com jurisdição, tem a ver com procedimento também, dependendo do procedimento você tem a competência distinta do juízo. Então, assim, na verdade, todos os temas da teoria geral do processo giram em torno desse quaternário, jurisdição, processo, procedimento e ação, né? Todos eles. Agora, focando aqui no nosso Código de Processo Civil de 2015, a gente lembra, eu separei um trecho para vocês, que eu vou até pedir para projetar também, lá na exposição de motivos, lá no projeto, do então projeto do novo CPC, falava o seguinte, que criou-se um código novo que não significa, todavia, uma ruptura com o passado. Então tem esse trecho lá que me chamou a atenção, que o código CPC de 2015 é novo, mas ele não rompe com o passado. Interessante isso, né? Isso é lógico que foi lá no projeto, esse texto foi muito mudado, mas está lá, na exposição de motivos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, se ele não quer romper com o passado, que passado seria esse? Que passado seria esse que o Código de 2015 não quer romper, né? Já que esse código não quer romper com o passado, a gente tem que descobrir que passado é esse, e a exposição de motivos não fica claro em relação a isso. Para mim, esse passado do CPC, que o CPC de 2015 faz menção, tem a ver com essa pessoa aí que eu vou pedir a projeção da figura dele, né? Essa é uma foto antiga, já preto e branco. Esse aí é o Oskar Bierloff, o famoso Oskar Bierloff, que foi um jurista alemão que viveu no final do século XIX, início do século XX. Oskar Bierloff, ele foi o criador da teoria do processo como relação jurídica. Essa famosa teoria do processo como relação jurídica, que vários autores processualistas ainda hoje adotam, né? Não é o meu caso, eu não adoto mais essa teoria do processo como relação jurídica, mas vários autores hoje em dia adotam essa teoria ainda hoje, né? Qual que era a ideia que Bierloff trabalhava? Vou primeiro situar isso historicamente, depois nós vamos aprofundar nisso nas outras aulas, mas hoje eu só queria fazer uma introdução desse assunto. A teoria da relação jurídica ela se baseia na ideia de direito subjetivo, ou seja, você vai trabalhar com essa relação jurídica. O que é relação jurídica? É uma relação jurídica entre pessoas, é uma relação, é um vínculo de subordinação entre pessoas. Por que ela se relaciona com o direito subjetivo? Porque, no sentido até do direito romano, o direito subjetivo era o direito de subordinar o outro à minha vontade, né? Uma ideia que eu nem considero democrática, né? Tem um autor italiano chamado Riccardo Orestano, que ele até fala que o direito subjetivo já morreu, né? Mas ainda hoje, a maioria dos autores fica defendendo o direito subjetivo, como se uma pessoa tivesse o direito de subordinar a outra à vontade dele. Na verdade, a subordinação só existe entre pessoa e norma jurídica. Você se subordina à lei, não a uma outra pessoa. Isso é nos regimes totalitários, na época da Idade Média, que se cogitava isso. Mas hoje eu não vejo sentido para a gente defender isso numa democracia. Mas, pois bem,
A teoria do processo como relação jurídica de Below trabalha com essa ideia, de que o processo é uma relação jurídica entre pessoas. É o juiz subordinando autor e réu, o autor subordinando o réu, quer dizer, entre autor, juiz e réu, há uma subordinação, um vínculo de subordinação. É lógico que ele sempre coloca o juiz como supraparte, né? Como alguém que está acima das partes, acima do autor, acima do réu, né? E até hoje tem muita gente que defende essa ideia ainda, né? Esse mito da autoridade do Estado Social. Só para lembrar que Below fez parte da Escola de Direito Livre alemão. Até um autor historiador alemão chamado Franz Viaker, ele traz um dado curioso que me chamou muita atenção. Ele fala que essa escola de direito livre alemão, que Below era representante, ele era representante da escola de direito livre, falava que o juiz poderia interpretar a lei como ele quisesse, que ele era livre para julgar, que ele podia até julgar contra a lei, que ele tinha que buscar um sentido acima da lei, ou buscar o interesse público na aplicação da norma, que essas ideias, que o juiz era livre para julgar, né? Então é uma ideia solipsista, não sei se vocês estão percebendo isso. O que é o solipsismo, né? O que é o solipsismo judicial que mais interessa para a gente? É a ideia de que o juiz pode julgar sozinho, só consultando a sua consciência, as suas convicções, sem um apego à norma, né? Então a escola de direito livre alemão defendia isso, né? E Below defendia isso também, que o juiz ele era livre para julgar. Então, por isso que ele coloca o juiz como supraparte. Até tem aquele triângulo famoso do VAR, né? Adolf VAR, que também era alemão, seguidor de Below, que coloca o juiz no topo desse triângulo, né? Subordinando autor e réu à sua vontade. Então, para Below, os juízes deveriam, contra um legalismo, ele fala, o legalismo é ruim. Então, contra o legalismo, os juízes deveriam exercitar essa atividade, o julgamento, como se fosse uma atividade salvadora, uma atividade que criaria o direito. O juiz, na sentença, ele criaria o direito, né? Quando a gente sabe que o direito ele é criado pelo legislador, a lei que vai trazer o direito. O juiz só vai interpretá-lo. Mesmo assim, vai interpretá-lo não sozinho, mas com a participação das partes. Então, Below representa tudo isso. E me espanta que autores jovens, ainda hoje, fiquem utilizando a expressão direito subjetivo, processo como relação jurídica. Isso é uma expressão que veio e Below não esconde isso, é uma expressão que veio do direito romano ainda. E o direito romano, a gente sabe, não tinha nada de democrático. Era baseado na ideia do imperador, né? É um direito autoritário. O direito romano é um direito autoritário. E quando você lê as obras do Below, a impressão que a gente tem é que a gente está lendo um livro de direito romano. Não parece livro de direito processual. Tamanho o apego que ele tem às normas do direito romano. Pois bem, apesar da grande repercussão e importância histórica que a teoria da relação jurídica de Below tem para a gente até hoje, eu entendo que não é possível mais adotar essa teoria por todo esse ranço autoritário que ela carrega, né? E além disso, a gente tem um outro detalhe. Eu estava falando com vocês que esse historiador Franz Viaker, alemão, ele menciona que essa escola de direito livre alemão que o Below representava, mais tarde ela passou a ser fundamento do nazismo. Os nazistas, os juristas nazistas, começaram a se valer da teoria da relação jurídica e essa escola de direito livre para sustentar Hitler no poder. Isso por quê? Até o Cultura, Eduardo Cultura, uruguaio, falava isso bem quando ele ia explicar o direito processual nazista. Ele falava que o juiz seria o Führer no processo, né? O juiz seria Hitler no processo. Ora, vocês sabem bem que Hitler e seus Carl Schmitt, seus braços direitos ali, juristas, eles não gostavam, eles não queriam muito a ideia de mudar a lei ou mudar a Constituição para tomar o poder, né, para fazer o que fizeram na Alemanha e no mundo. Eles fizeram tudo o que fizeram sem ter que mudar muitas normas. Eles só mudaram a forma de interpretação. E como eles fizeram isso? Apoiando essa ideia de direito livre ou essa ideia de relação jurídica, que existem autoridades que podem subordinar as outras pessoas à vontade dele. Hitler era uma encarnação disso. Hitler era uma encarnação de uma autoridade que era capaz de dizer o que era justo para os demais e capaz de subordinar todos à sua vontade. Ele fazia com o direito o que ele queria, porque o processo era um instrumento dele e a lei era um instrumento de tomada e de posição de poder.
Então vejam a carga ideológica dessa teoria, que é algo que depois nós vamos criticar mais a fundo nas aulas seguintes, nos outros vídeos. Mas, por enquanto, só percebam como essa teoria do processo como relação jurídica, que ainda hoje alguns autores jovens utilizam, ela não tem sentido algum no Estado Democrático de Direito. Não tem sentido. Por isso que eu já abandonei há tempos, e depois a gente vai entrar em maiores detalhes sobre as críticas que a gente pode fazer à ideia de instrumento, processo como instrumento da jurisdição, ou processo como relação jurídica entre pessoas, relação de subordinação. Pois bem, lá na exposição de motivos, também tem uma outra frase que me chamou a atenção, que eu vou pedir para projetar para vocês, que fala assim, ó, que no novo CPC fala assim, pretendeu-se converter o processo em instrumento, incluído no contexto social. Ora, o que é isso? O processo como instrumento incluído no contexto social é nada mais, nada menos que um movimento de socialização processual que Beloff defendeu. Beloff defendeu isso também, né? Que existe o processo seria uma ferramenta na mão da autoridade para aplicar aquilo que é justo para os demais. Então, continua sem que percebessem isso, na exposição de motivos, ainda há o ranço desse passado beloviano, né, vamos dizer assim, do processo, né? Processo como instrumento da jurisdição para buscar o que é bom para a sociedade. Tanto é que no artigo 8º do novo Código de Processo Civil, vou pedir para projetar para vocês, também tem lá esse ranço ainda, eles insistiram nesse artigo, que fala que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então veja, quando fala que o juiz vai atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, nada mais é também que achar que o processo é uma ferramenta do magistrado para buscar uma finalidade social, uma exigência do bem comum, como se ele também fosse um intérprete privilegiado da lei, né? Só que é engraçado que o próprio artigo 10 do CPC é incompatível com essa lógica. Porque quando ele assegura o contraditório, o direito da parte ser ouvida, o juiz tem que... E o próprio parágrafo 1º do artigo 489 não permite a aplicação do artigo 8º. É incompatível. Porque se você perceber, essa lógica do artigo 8º é incompatível, e da teoria da relação jurídica, é incompatível com a ideia de contraditório que o próprio CPC de fundamentação, que o próprio CPC adota. O juiz ele não julga mais sozinho. Então, como é que você vai buscar fins sociais, exigências do bem comum, né? Um juiz sozinho como supraparte, analisando a sociedade, vendo o que é bom para ela. Então, é uma carga ideológica muito forte que o mesmo novo CPC de 2015 ainda, você percebe que em alguns artigos, ele ainda está apegado a esse passado beloviano, né? Que nós vimos aí, que é perigosíssimo, porque, inclusive, ele deu margem ao autoritarismo do nazismo, Mussolini e outros tantos regimes autoritários que nós tivemos aí pelo mundo, né? No artigo 238, isso é explícito, o novo CPC fala que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Ora, integrar a relação processual nada mais é do que o quê? Adotar a teoria do processo como relação jurídica, achar que o processo é uma relação de subordinação entre pessoas. Então, a gente tem muita desinformação sobre isso. E nas aulas que a gente tratar sobre as teorias do processo, isso eu espero que fique mais claro ainda para vocês. Mas de início, já fica aqui minha crítica de antemão à teoria do processo da relação jurídica e essa dificuldade que nós ainda temos de romper com essa tradição beloviana, essa tradição alemã, né, de socialização processual, que é uma ideia que parece ser muito bonita, parece ser muito democrática, a gente fala a ordem social, buscar o bem comum, buscar o interesse público, mas na verdade muitos atos autoritários já foram feitos justamente com esse discurso retórico de buscar o bem comum, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os ditadores gostam muito desse tipo de discurso, a carga ideológica é muito forte. Aliás, eu não quero nem fazer uma provocação, basta vocês pegarem, né, trechos do vídeo, por exemplo, de Mussolini ou de Hitler, que vocês vão ver que eles gostam muito de falar disso, falar de buscar o bem comum, buscar o interesse público, buscar o que é bom para os demais, projetar um futuro melhor, né? Os ditadores gostam muito desse tipo de discurso para poder iludir os seus interlocutores, né? Isso é sempre muito perigoso. E aí fica uma advertência, vou até pedir para projetar a foto dele também para vocês verem. Esse jurista que está aí na tela, para quem não conhece, Francesco Carnelutti, né? Francesco Carnelutti, jurista italiano. Eu só coloquei a tela dele
a imagem dele para vocês, porque eu lembrei disso seguinte, que Carnelutti, ele fala o seguinte, falava que a gente não pode usar as palavras com promiscuidade. Eu até separei um trecho para vocês, no vídeo sobre o procedimento, eu transcrevi um trecho lá que o Carnelutti fala isso, que a gente não pode usar as palavras com promiscuidade, trocar processo com procedimento, procedimento com ação, né? Hoje mesmo é muito comum a pessoa confundir processo com autos. Fala assim, vou pegar os autos, pegar o processo, né? Entrar com ação, entrar com o processo. As pessoas usam as palavras assim, como se elas não tivessem importância, trocar uma palavra pela outra, né? Eu costumo brincar, falar o seguinte, é como se um médico, cardiologista, né? Você procurasse lá um médico e ele dissesse assim para você, olha, a sua doença é no pulmão, quando na verdade ela era no coração. Ora, isso dá diferença? É óbvio que dá, né? Lógico, uma coisa é você ter uma doença no pulmão, outra coisa é você ter uma doença no coração. E nós, juristas, a gente usa essas palavras sempre com promiscuidade. A gente troca pulmão por coração toda hora, a gente troca as palavras, a gente usa as palavras sem nenhum critério. Isso mostra que muitas vezes a gente não é técnico e não é cientista. A gente troca uma palavra pela outra sem nenhum... a gente vê isso nas sentenças, nos acordos, os tribunais, os juristas em geral, os autores, costumam misturar as palavras, né? Isso só gera... vou usar aqui uma expressão da teoria da linguagem, gera ruído de linguagem, gera incompreensão, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, é um alerta que Francesco Carnelutti fazia para a gente, né? E aí, dentro desse passado biloviano, eu só queria chamar a atenção, não vou aprofundar nisso agora, mas eu só queria relembrar a vocês que também tem um passado que insiste em nos perseguir, né? E muitas vezes. A gente está abandonando ele aos poucos. Eu costumo dizer que esse novo Código de Processo Civil de 2015, ele, de certa forma, ele está soltando as mãos de Below e soltando a mão de outros autores também que nos influenciaram bastante. Ele não abandonou totalmente Below, mas ele caminha nesse sentido, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa abandonar de vez a teoria do processo como relação jurídica. Mas por que a gente sofre muita influência da relação jurídica, né? A gente sabe que o Below iniciou um movimento processual científico na Alemanha, que depois influenciou muito os processualistas italianos. Então, se você pegar Ludovico Mortara, Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, Enrico Túlio Liebmann, que até vou pedir para projetar também a foto de Liebmann aí para vocês, esses autores influenciaram muitíssimo o direito processual brasileiro. E ainda bem que influenciaram, porque eram juristas que na sua época, na primeira metade do século XX, trouxeram grandes avanços para o direito processual. Mas todos eles eram seguidores, sem dúvida, dessa tradição biloviana. Eles eram seguidores da teoria da relação jurídica. A teoria da relação jurídica ela teve sua importância e foi útil até certo ponto. Mas depois da Segunda Guerra, ela foi perdendo importância. Mais importante para a gente foi entender esse movimento de constitucionalização do direito processual, né? Então a América Latina foi grande responsável, nós vamos ver em uma aula específica, a América Latina foi grande responsável por constitucionalizar o direito processual, né? Então, a Europa, no início, até a Segunda Grande Guerra Mundial, não teve grandes avanços em relação a isso. E depois da Segunda Guerra, obviamente, a Europa destruída, demorou-se muito para retomar os estudos científicos sobre direito processual. Pois bem, Liebmann, né, que eu já projetei a foto para vocês, ele foi discípulo direto de Chiovenda, que por sua vez gostava muito dos alemães, né, inclusive Vár, que era seguidor de Below. Chiovenda trouxe essa carga toda para o direito processual italiano e Liebmann, que era discípulo direto de Chiovenda, chegou a lecionar aqui no Brasil. E ele influenciou vários autores da USP aqui no Brasil. E essas teorias liebmannianas, que por sua vez eram chiovendianas, de certo modo, e que por sua vez eram billovianas, né? Tem toda uma linha teórica aí que os autores seguiam, que era a teoria do processo como relação jurídica, acabou influenciando muito o direito processual brasileiro. Dentre os alunos de Liebmann na USP, a gente tem, eu vou pedir para projetar também, um outro autor chamado Alfredo Buzzard, a foto dele aí. Alfredo Buzzard foi aluno de Liebmann na USP e ele foi nomeado depois ministro da Justiça pelo governo Médici, governo ditatorial, né? Ele apresentou um projeto
em 64, depois ele foi submetido à aprovação, 72, 73 e entrou em vigor, que é o CPC nosso aí, 73, que estava em vigor até 2016, até março de 2016. Alfredo Buzaide não deixa dúvidas de que ele segue essa tradição, esse passado aí que eu mencionei para vocês, porque o próprio Alfredo Buzaide ele menciona, eu separei um trecho de um artigo que ele publicou em 82, este Código de Processo Civil é um monumento imperecível de glória a Liebman, representando o fruto do seu sábio magistério no plano da política legislativa. Então ele fala que o Código de Processo Civil de 73, que estava em vigor até 2016, era fruto das lições de Liebman. Aí eu já repito, ó, Liebman era discípulo de Keovenda gostava muito dos alemães. Então esse passado biloviano aí nos acompanha até hoje na lei. Quando a gente lê uma lei processual brasileira e vê lá a influência da relação jurídica, isso não é por acaso, né? Não é por acaso. O próprio Buzaide, que criou o Código de 73, reconhece isso, ele não esconde isso. Só que o CPC de 73, melhor dizendo, o CPC de 2015, ele também coloca lá na exposição de motivos que ele objetiva estabelecer uma sintonia fina com a Constituição Federal. Ora, se ele objetiva estabelecer uma sintonia fina com a Constituição, e essa tradição que eu falei com vocês, não é uma tradição democrática, não é uma tradição que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, mas surgiu antes, que tem um ranço ainda autoritário. Não estou falando que os autores são autoritários, mesmo porque eu penso até que eles contribuíram muito para a democracia na época deles. Só que hoje as teorias deles são incompatíveis com a democracia, não dá mais. Não dá mais para usar, mesmo porque o regime que a gente tinha antes da Segunda Guerra era um. Hoje nós temos muito medo, podemos falar assim, dos ditadores, né? Daqueles que se apresentam, daquelas autoridades que se apresentam como condutoras do bem comum, né? Isso aí é algo típico das ditaduras. Então, essa Constituição, quando ela fala que ela quer estabelecer, ou melhor dizendo, na exposição de motivos, fala que o CPC 2015 quer estabelecer uma sintonia fina com a Constituição, e a nossa Constituição de 88, ela defende o Estado Democrático de Direito. A pergunta que eu quero deixar no ar, nesse vídeo de hoje, é a seguinte: diante de toda essa tradição do direito processual que o direito processual brasileiro carrega, diante de toda essa tradição, será que essa mencionada sintonia fina com a Constituição, ela foi alcançada pelo CPC 2015? Será que isso aconteceu? Então essa é algo que nós vamos ver nas próximas aulas, onde nós vamos analisar não só o CPC de 2015 numa perspectiva crítica, mas a gente vai analisar também as teorias do processo, as teorias da ação, as teorias da jurisdição, as teorias do procedimento. A gente vai fazer uma análise mais profunda dessas teorias, dos conceitos apresentados. Na medida possível, a gente vai voltar sempre os olhos para o CPC 2015. Tá? Então, hoje é só uma introdução. Eu espero que essas aulas sejam frutíferas para vocês, como está sendo para mim, e eu espero vocês. Até lá!